E aí, beleza? Estamos em 2001, onde aparelhos de videocassete, televisores de tubo e DVDs eram os eletrônicos mais vendidos do país. E esse caminhão da Rogers estava lotado desses eletrônicos, e depois da dica que o cara do Porto deu, na estrada ele foi cercado por 4 Honda Civics 1993 com neon verde, onde o motorista desses carros eram os assaltantes que pegaram um caminhão com manobras bastante ousadas e roubaram toda a mercadoria. Ok, agora conhecemos Brian O'Connell acelerando seu Mitsubishi Eclipse 1995 e frustrado aquela manhã, parece que não conseguiu a velocidade que precisava. Depois disso, pegou sua F-150 e foi até a lanchonete do Toretto, onde todas as manhãs pedia sanduíche de atum sem casca, e era uma porcaria, mas ele curtia. Quem não curtia muito ele por ali era um dos amigos do Toretto, o Vince, que chegou com a galera já provocando o Brian. Que, em resumo, na hora que ele foi embora, saíram na porrada por ciúmes de Mia, a irmã de Toretto. E o próprio Dominique teve que separar, pegou a carteira dele e descobriu o seu nome, Brian O'Spooner, e como já não gostou da cara dele e influente na cidade, o demitiu da loja de peças de alta performance. Mas o dono Harry deu uma desculpa a Dominique, que ele era bom funcionário e precisava dele na autopeças, e Brian não queria nem saber. Precisava de 2 cilindros grandes de nós, pois iria numa corrida aquela noite. E nas fábricas abandonadas que a galera se reunia com suas máquinas, foi lá que ele conheceu Hector, um cara das ruas, mas não gostava de ficar correndo por ali, pois queria ser piloto de verdade e entrar para o circuito Lira. E foi o momento que Dominique Toretto chegou com seu Mazda RX-7 1993, já querendo casar uma corrida, valendo 2.000 a inscrição, e quem vencesse levaria tudo. Brian não tinha grana, mas tinha os documentos do carro, e sua exigência era, se vencesse, ser respeitado no submundo das corridas. Então Dominique olhou o seu carro e viu que seu Eclipse estava bem preparado e com nós para sair do planeta, então Brian estava dentro, fechando uma avenida, e se prepararam para correr. E além de Toretto e Brian, iria correr Edwin com seu Acura Integra 1993, e que se ele vencesse ganharia muito mais do que grana, e Danny com seu Honda Civic 93 viciado em corridas. Mas chega de enrolação, assim que toda a polícia estava em outro atendimento, foi a hora da corrida começar e os pilotos meteram marcha. Nessa corrida aí, Brian era o mais inexperiente e Toretto o mais rápido, só que Brian ativou os cilindros de nós e seu Eclipse ganhou muita velocidade. E mesmo sendo perigoso, ele ignorou, até passando Toretto. Porém, o rei das pistas não iria perder para um novato, e ativando nós no seu Mazda, ganhou a corrida com muita facilidade. E toda a grana era dele, fora a moral que ele já tinha, mas Brian, apesar de ter fritado os pistões do carro, estava com um sorriso no rosto por quase ter vencido Toretto. Só que ele tirou foi uma onda da cara de Brian, pois não importava se você vence por 1 quilômetro ou por 1 centímetro, vencer é vencer. Só que nessa hora os tiros apareceram e a galera mandou marcha do local, e Dominique escondeu seu Mazda em uma garagem e tentou sair de boas, mas uma viatura o reconheceu. Ele teve que correr a pé em um beco, a sorte que Brian apareceu. Fugiu com Toretto dando um olé nas viaturas, e Dominique percebeu que ele era bom nisso e sabia, pois puxou a ficha dele, e Brian tinha puxado cadeia por roubo de carros, só que Dominique também, e segundo ele, só voltaria pra cadeia morto. O problema é que a conversa foi longa e estavam em outro território, e algumas Hondas CBR 2000 apareceram e tiveram que segui-los, e esse era Johnny Train e seu primo Lance, onde comandavam o outro lado da cidade e tinham um acordo com Toretto para eles ficarem longe um do outro. E impressionado com o trabalho que fizeram no Eclipse, então iriam embora, dizendo que no mês que vem, na corrida no deserto, ele teria uma surpresinha para Toretto. Claro que minutos depois voltaram e metralharam o carro de Brian, e como tinha muito nós na máquina, o Eclipse explodiu. Nossa! O lance que tiveram que ir a pé e tava rolando uma festinha na casa do Dominique, e chamou o Brian para tomar uma cerveja, já que foi ele que livrou o Dom da cana, e Brian ainda tomou a cerveja de Vince só para provocá-lo. Fora que Brian agora estava devendo um carro de 10 segundos para ele, consequentemente trabalharia para Dominique. Mas parece que ele estava mais interessado era na Mia, a irmã de Toretto. Ok, no dia seguinte ele foi parado por policiais, e a verdade sobre Brian, que na verdade ele era um tiro,
Saíra, disfarçado, trabalhando para investigar os inúmeros caminhões de eletrônicos roubados nos últimos meses. E Brian teria que descobrir se era Toretto e sua gangue que estavam fazendo isso. E por ter batido em um cara e quase matá-lo, Dominic era um cara bastante perigoso e Brian tinha que tomar cuidado com ele. Só que da manhã seguinte, Brian levou um Supra todo ferrado para a oficina de Toretto e como o motor ainda estava bom e alguns investimentos, aquele carro ganharia qualquer disputa. E assim Brian começou a trabalhar para ele e a primeira tarefa que tiveram era reformar aquele Supra. Depois rolou um churrasquinho na casa de Toretto, só que Vince ficou pistola com Brian na casa e saiu queimando pneu com seu Nissan Maxima 1999. Só que depois voltou todo manhoso para comer o frango assado e foi pelas gracinhas que Vince fez que Mia chamou Brian para sair na sexta-feira, justamente no restaurante que Vince queria levar ela para sair. Esse é o tal do mula. Brian começou a perceber comportamentos estranhos da galera e muita grana envolvida na compra de peças na loja. Então, naquela noite, foi até a garagem de Hector verificar os carros e foi surpreendido depois por Vince e Toretto, que estavam desconfiados que ele era um tira. Porém, Brian deu a desculpa que iria verificar o carro de todo mundo, pois não podia perder a corrida no deserto. Dom achou aquele estranho, mas foram dar uma voltinha, indo até a oficina do Johnny Train para verificar o carro deles e o que acharam lá foram carros sem motores. Porém, pouco tempo depois, o próprio Johnny apareceu, trazendo um dos seus fornecedores que esqueceu de entregar alguns motores super caros para ele, fazendo além do cara beber muito óleo, beijar a bota dele e levar uma bicuda. Já o FBI e a polícia local estavam pressionando o Brian, já achando que Mia estava atrapalhando seu raciocínio, e mostraram a ele o que Toretto fez com o cara que ele quase matou, e naquela tarde, trabalhando na oficina, Toretto queria mostrar algo a Brian, levando ele até a sua garagem, mostrando o seu Dodge Charger RT 1970 que ele e o seu pai montaram. Era um carro com torque extremamente poderoso e o pai dele fez 9 segundos, só que ele nunca dirigiu aquele carro, pois tinha medo, contando a história que o seu pai foi piloto da Stock Car e na última volta do circuito nacional, um cara chamado Kenny Linder bateu no para-choque do seu pai, o jogou a 190 km no muro e Dominic viu seu pai morrer queimado. Uma semana depois, ele viu Kenny e pegou uma ferramenta e descontrolado, bateu no cara até os seus braços doerem. Com isso, ele foi preso e banido das pistas para sempre, dizendo a Brian agora, a famosa frase desse filme, que ele vivia 1 quilômetro de cada vez. E nada mais importava para ele, pois durante 10 segundos ou menos, ele era livre. Brabo! Brian e Mia saíram juntos naquela noite e ele disse que, na verdade, o que atraiu ele a entrar na gangue nem foi o irmão dela, e sim ela, fazendo Mia se sentir pela primeira vez mais importante que seu irmão. Então saíram com seu Acura Integra RS e ao mesmo tempo os assaltantes roubavam mais um caminhão. Com isso o FBI queria agir e às 10 da manhã do outro dia foram atrás de Lance e depois na casa do Johnny Train, prendendo ele na frente do seu pai. O problema é que ele estava limpo, os eletrônicos foram comprados legalmente e só tinham multas e porte ilegal de armas contra eles e ricos pagaram a fiança. Então só tinha sobrado Toretto e sua turma e Brian teria que tomar uma decisão. Estavam perto da corrida de guerra no deserto e o Toyota Supra RS Mark 1995 estava pronto. Com isso, Dom e Brian foram dar uma volta, parando ao lado de uma Ferrari F355, um carro de mais de 350 mil reais. E bom, Brian pisou fundo e deixou a Ferrari para trás. E os dois pararam para comer um lanche e Brian meteu uma pressão em Toretto, dizendo que ele queria ganhar dinheiro igual a ele, pois não tinha como ele ter tudo o que tinha só vendendo sanduíche e arrumando o carro na oficina. O lance que Dom ficou pensativo e queria ver como ele se saía na corrida de guerra e depois conversariam. E era uma das maiores competições do Arizona e basicamente era um 1x1 valendo apostas altas em dinheiro. Ilete, a namorada de Dom, foi desafiada, casando 2.000 com seu Nissan 240 SX contra um Nissan RX-7, que na teoria o carro dele era melhor, só que o cara, confiante demais, perdeu e comeu poeira da garota. Já Jesse queria fazer uma loucura, ele ia apostar os documentos do seu carro, assim como o Brian fez, achando que venceria a corrida, pois o seu Volkswagen Jetta A3 estava muito mais preparado que o Honda 2000 do oponente, mal sabendo que quem era seu oponente era justamente o Johnny Train, e claro que ele iria perder, pois Johnny
Johnny investiu mais de $100 mil no seu carro e depois que perdeu, fugiu da corrida de guerra. E com isso, Johnny foi bater boca com Toretto. Só que além de querer o seu carro, ficou acusando o Dom de ser um X9 que o entregou. Assim, Toretto se irritou e desceu o braço nele, que apesar de separarem aquela briga, parece que isso que o Johnny Train queria fazer. Por que tanta violência, rapaz? Ok, não era mais segredo que Dom e sua gangue eram quem estavam roubando os caminhões. E como viu Mia discutindo com o seu irmão para não sair aquela noite, Brian decidiu contar a verdade, dizendo a ela que era um policial disfarçado, querendo encontrar quem estava roubando caminhões, e ela ficou irritada. Mas dessa vez eles estavam correndo perigo grave e precisavam da ajuda dela. Então, para encontrar Dom, rastrearam o celular dele, que por sua vez acreditava que seria o último serviço e depois tirariam as férias, mas sentiam que algo estava errado. E bom, foi isso que aconteceu, pois quando começaram a assaltar o caminhão, Vince pulou no motor e o motorista estava armado. As coisas se complicaram muito, pois Vince ficou preso na porta com o braço enrolado no cabo de aço. E Letty, na tentativa de distrair o motorista, acabou capotando o seu Civic. Dominic estava com um dos pneus do seu carro furado e acabou ficando para trás. Quem teve que salvar Vince foi Brian e Mia, que por sorte conseguiram sem levar um tiro do motorista. O lance que Vince agora estava em choque e Brian pediu um resgate aéreo, onde toda a confiança de Dom caiu por terra, pois descobriu que ele era um tira. Porém, assim que o helicóptero chegou, Dom fugiu com Mia e Leon para casa e mesmo Brian indo atrás dele, ele precisava achar o Jesse antes que o Johnny e seu primo o encontrassem. E ali, batendo boca com Brian por ele ser policial, Jesse chegou. Porém, Johnny e seu primo também estavam de RT, metralhando o pobre do Jesse. Brian, vendo aquela cena, iria atrás dele e Toretto também, que basicamente Toretto conseguiu derrubar Leslie e Brian atirou em Johnny, mas não podia prestar socorro, pois Toretto estava escapando. E passaram por uma rodovia onde Dom corria sempre e disse que assim que o sinal ficasse verde, ele iria correr e não olhar para trás, mostrando que o torque do Dodge Charger era muito forte, até empinando o carro. Foi uma corrida insana, pois o trem estava passando e Dom, mesmo com o carro falhando, iria atravessar, que foi uma das melhores e mais clássicas cenas desse filme, mas o problema é que Dom não viu o caminhão se aproximando e seu carro capotou, que incrivelmente só machucou o braço e arranhou a testa, mas Brian sabia que ele seria preso. Mas como ele devia a Dom um carro de 10 segundos, deu para ele o seu Supra e Dominic Toretto fugiu do local. Que respeitar! Verdade. Alguns meses depois, Dominic estava no México e vivendo 1 quilômetro de cada vez. Um ano depois, em Miami, uma galera viciada em corrida iriam fazer um circuito. E Tej estava no comando e organizando tudo, onde seriam 4 pilotos, mas estava faltando um. Então Tej iria escolher o quarto cara e ligou justamente para ele, Brian O'Connell, dizendo que ele tinha 4 minutos para estar ali e não demorou muito para ele aparecer com sua máquina invocada, um Nissan Skyline GTR 1999, já deixando a galera por ali agitada e impaciente. E Suki conhecia muito bem as habilidades de Brian, e ele já chegou aumentando a aposta para $3.500, e depois que a galera aceitou, Brian percebeu que tinha uma mulher olhando para ele e parecia que ela o conhecia. Mas era a hora da corrida começar e meteram marcha, e dessa vez não era uma corrida de 10 segundos, mas sim um circuito de alguns quilômetros. Que resumo, Brian ficou em uma disputa com o Supra 93 de Jack e Suki com seu Honda 2000 contra Julius e o seu Mazda RX-7. E a surpresa que Tej preparou foi a ponte que eles ergueram e não tinham problema. No final dessa corrida, Brian, desafiando as leis da física e da estrutura do seu carro, voou por cima do Supra, que não aguentou o baque e foi parar nos arbustos. Suki mostrou que também tinha coragem e voou por cima da ponte, diferente de Julius, que ficou para trás. Quem venceu a corrida foi Brian, levando para casa $10.000, mas dando a parte merecida para o seu amigo, e nem deu para ele conversar com a tal mulher. Pois na sequência a polícia apareceu e mesmo Brian metendo marcha no seu Nissan Skyline para escapar, não teve jeito. Estavam preparados para desligar os motores da máquina e Brian agora estava preso. Complicou. Brian não era mais tira desde que deixou Toretto escapar lá em Nova York, porém o agente Bilkins estava na Flórida e iria ter um papo com ele, que basicamente eles precisavam do trabalho dele de agente disfarçado para conseguir pegar um narcotraficante chamado Verone, e ele seria um dos
dos pilotos que trabalhariam para ele. Porém, o parceiro que queriam colocar para trabalhar com Brian não entendia nada de carros, então ele foi atrás de Roman Pierce. Dirigindo o Monte Carlo em uma dessas arenas de corrida de demolição, ele venceu facilmente, só que estava de tornozeleira cumprindo condicional. Porém, não estava a fim de falar com Brian, pois ele foi um dos policiais que deduraram ele e passou 3 anos preso por roubo de peças. Mas como ele não era mais policial, saíram na porrada. Que em resumo, assim que se acalmaram, Brian queria que ele fizesse o trabalho com ele e a polícia de Miami liberaria ele da tornozeleira e das acusações. Ok, então mesmo relutante, ele aceitou e foram na divisão de polícia, onde Brian finalmente conheceu a tal agente infiltrada há 1 ano com Verone. Era justamente a mulher que estava atrás dele e se chamava Mônica Fuentes. Foi ela que mostrou as máquinas que pilotariam. Era uma Mitsubishi Lancer Evolution amarela e um Eclipse Spider GTS roxo. Então o jeito foi esquentar o motor. Mônica levariam eles para conhecer o tal traficante e por lá já estava cheio de corredores para entrar na disputa do emprego, já querendo zoar os carros coloridos dos dois. Mas foi aí que conheceram o tal Carter Verone, que de cara já deu um trabalho para as equipes, dando o endereço de um porto onde estava uma de suas Ferraris e no porta-luvas teria um pacote. E a equipe que trouxesse o pacote primeiro ficaria com um emprego. Então meteram marcha nos veículos, mas o que Brian e Roman não sabiam é que os veículos tinham rastreadores. E nessa de andar em alta velocidade, rolou até um acidente entre as equipes, só que para Brian e Roman era pura diversão pilotar assim. Tem que ter muita habilidade. Ok, depois disso foram pra boate e Brian tava todo animado com Mônica, mas Carter Verone queria vê-los. E foi aquela clássica conversa para mostrar que tinha poder e tudo mais. E depois disso levou eles para uma das cabines VIPs da boate, onde o detetive Rich Tort, que estava na folha de pagamento dele, iria rolar uma chantagem com um rato em um balde, esquentando ele com um maçarico, e o rato só teria um lugar para sair por dentro da barriga dele. E o que Carter queria era uma brecha de 15 minutos nas suas unidades para poder pegar sua encomenda e fugir dos policiais. E quando o rato começou a machucar o detetive, aceitou a proposta e depois liberou ele. E essa brecha era o tempo que Brian e Roman teriam para fazer o serviço. Só que depois disso, Verone ficou pressionando Mônica por ela ter tocado Brian. E pela manhã, ela foi ver Brian, dizendo que assim que terminasse o serviço, eles iriam matá-lo. Os capangas já estavam na cola ali no cais, justamente para pegar Mônica. Mas ela deu um jeitinho de escapar e rolou aquela velha briga que só acabou quando Carter apareceu, dizendo que no dia seguinte, o serviço, os capangas dele iriam acompanhá-los. Só que assim que Brian e Roman foram falar com a polícia sobre as ameaças, o agente Malcolm tava nem aí. Teriam que fazer o serviço, senão iriam presos. Então já queriam arriscar suas vidas porque não pegaram a parte dessa bufunfa. E assim, junto com Tej e Suki, armaram um plano para deixar os carros mais leves. Ok, o esquema seria feito em uma pista de pouso e os capangas já estavam no esquema. Eles foram para um estacionamento de trailers e dentro de em uma parede falsa, tinha muita grana escondida. Só que como os policiais locais foram acionados, tiveram que se livrar das dezenas de viaturas da polícia que apareceram. E nessa perseguição aí, usaram armas de estática no Evolution de Brian, mas nada como esforço para se livrar do gancho e fazer o veículo voltar a funcionar. E agora só teriam que chegar até a pista de pouso. Ok, assim que chegaram no porto, Brian e Roman ficaram procurando a tal Ferrari, até que finalmente acharam ela e o pacote no porta-luvas. Só que além dos dois pilotos, a polícia também chegou, mas nada que alguns tiros para esquentar as coisas. E com isso voltaram e entregaram o tal pacote a Carter, e o que tinha dentro dele era apenas um charuto e um isqueiro, e na verdade era um teste para conseguirem um emprego. Mas o traficante tinha para eles um serviço, um frete na verdade, e se fizessem o trabalho, levariam $100.000. E Roman já queria negociar mais dinheiro porque para ele, Carter estava com os bolsos cheios, mas eles iriam conversar depois que fossem em uma boate aquela noite. E claro, Roman deixar de ser mão leve. Ok, depois disso passaram no cais de Tej e Roman conheceu Suki e o fera dos negócios de corrida em Miami. E Roman ficariam em um dos barcos dele. E na oficina de Tej, um dos mecânicos disse que o grampo que colocaram naqueles carros eram difíceis de tirar, fora os capangas de Verone que estavam na cola deles. Mas Roman sempre sabia um jeito de despistar, porém ainda dependiam da polícia, que também estavam desconfiados que Mônica poderia estar envolvida demais com o traficante. Só que os dois queriam se livrar da polícia de alguma forma e precisavam de carros novos. Então chamaram Corp e o seu amigo Darren para uma corrida de revezamento em dupla e quem vencesse ficaria com o carro do outro. Mas Brian sabia que o Camaro Yenko 69 e o Dodge Charger
Charlie de 1970 eram carros mais rápidos que os deles e teriam que pensar numa estratégia melhor. Ok, mas bora pra corrida. E o Dodgeão americano com motor potente foi mais rápido do que o Roman e depois de fazer a volta, deixou uma placa para atrapalhar o eclipse de Roman, ficando com uma vantagem enorme e perderiam se continuasse assim, mas Brian usou uma estratégia para ver se Corp tinha coragem e parece que não. Com isso, depois que voltaram para a pista, o Camaro ficou lado a lado com o Lancer Evolution, só que era Brian que estava no piloto. E assim, os manés perderam a corrida e sem suas máquinas tiveram que voltar de ônibus. Eu ia fazer o quê? A polícia já tinha cercado a pista de pouso, mas Brian e Roman tinham chão ainda para se livrar do restante dos policiais. Então, para isso dar certo, entraram em um armazém e fecharam as portas. No entanto, o que tinham ali eram caminhonetes para abrir o caminho e, na sequência, um show de veículos customizados, todos os amigos de Tej e Suzy. Todos esses carros eram da galera que ajudou a esconder os Mitsubishis, que apesar do show ter sido interessante, os carros foram cercados na sequência, mas é aí que o esquema estava armado, pois quem estava no volante, na verdade, era Tej e Suzy, e seguiram os carros errados, pois na verdade estavam no Camaro e no Dodge Charger, e a polícia ficou impaciente com isso. E o plano dos dois era ejetar os capangas de Carter, que um deu certo, mas assim que o agente Malkin cercou a veraneio do traficante, só tinha um motorista, e Brian descobriu que estavam indo até um porto e não uma pista de pouso, pois Carter iria escapar por um barco. Assim que chegaram lá, Verone já sabia que Mônica era uma agente da alfândega e Brian possivelmente um policial infiltrado. Então mandou colocar ela no barco e para os capangas matarem Brian. E o problema é que o botão de ejetar do Camaro não funcionou. Mas Roman chegou com seu Dodge para salvar o seu amigo, que deu certo. Desceram a porrada em todo mundo por ali, mas ainda precisavam salvar Mônica. O único carro que sobrou foi o Camaro e Brian não iria deixar Verone escapar. Ele então iria fazer uma loucura, fazendo literalmente o Camaro saltar e voar, caindo bem em cima do barco. Uma baita loucura, mas é claro que Carter estava armado. Mas Brian foi mais rápido, atirou nele e com isso Mônica apareceu, pegou sua arma e era o fim para o traficante. Ele agora estava preso. A ficha de Brian e Roman estava limpo, então ele devolveu o restante das provas. E Bilkins e Mônica agradeceram pelo trabalho e livraram também a pele dos amigos deles. E Roman decidiu ficar em Miami para livrar a pele do seu amigo Brian de possíveis enrascadas e até iriam abrir uma oficina, pois daquela grana conseguiram pegar um pouquinho. Bicho safado. Agora vamos para o Arizona, onde conhecemos o aluno do ensino médio, Sean Boswell, que claramente estava de saco cheio daquela escola. Mas em um dia desses, depois da aula de mecânica de carros, uma garota chamada Cindy estava em um Dodge Viper 2003, elogiando o Chevrolet Monte Carlo 1972 de Sean, que até deu uma cantadinha nela, e quem não gostou nadinha foi Clay, o namorado de Cindy, que ficou provocando Sean agora, e depois que ele saiu, quebrou o vidro do Monte Carlo de Sean. E bom, Clay e sua galera puxa-saco já iriam para cima dele, mas Sean estava preparado, então Cindy deu a ideia de resolver isso com uma corrida, e quem vencesse, além do carro, ficaria com ela. Ok, a corrida seria em um condomínio ainda em construção e quem chegasse no final dele ganharia a corrida. E assim que a corrida começou, claramente o Monte Carlo não venceria um Viper 2003, então Sean teve uma ideia de pegar um atalho pelas construções até que estava vencendo, destruindo uma casa e rampando com seu carro. Até que Clay percebeu que iria perder e jogou seu Viper para cima do Monte Carlo, e claro que isso só poderia dar em acidente, onde Clay acabou girando e batendo o seu Viper e Sean capotou sua máquina. Só que na delegacia as coisas se complicaram só para Sean, pois segundo o detetive, os pais do Ken e da Barbie eram ricos e estavam tranquilos quanto à fiança. Mas para Sean, Boswell seria quase 100% de chance que seria condenado, pois era reincidente nas corridas de rua. E sua mãe até tentou conversar com o detetive, mas a única forma que encontraram para ele não sofrer a punição era se ele fosse morar com seu pai em Tóquio, no Japão. Então foi isso que ele fez, chegando no Japão e ficando extremamente perdido com tudo por ali e conhecendo o lugar pequeno que iria morar, no qual o relacionamento com seu pai era um pouco complicado e ainda teriam regras, como ir para a escola e voltar para casa e, claro, ficar longe das corridas, ou era isso, ou iria direto para o reformatório. Ok, então, no dia seguinte era o seu primeiro dia de aula na escola Wadakura, já chegando atrasado, e assim que entrou na sala, aprendeu com a professora o que era esse tal de Wabaki.
E foi ali no intervalo da escola que ele conheceu o Twink, outro norte-americano, filho de militar, que fazia grana vendendo coisas para alunos na escola. E como Sean se interessou pela direção Sparco que ele tinha, Twink disse que era do seu carro, uma raridade por ali, e mostrou a Sean seu Volkswagen Touran 2001, todo customizado para parecer o Hulk. Twink então levou Sean para conhecer as corridas de rua de Tóquio e a galera se reunia em estacionamentos, pois o local era ideal para o drift. E lá Sean reconheceu Nila da escola e foi falar com ela, achando engraçado o tipo de carro que eles tinham por ali. Só que ele não sabia que ela era namorada de Takashi, que além de ter ligações com Yakuza, era considerado uma lenda do drift, no qual era conhecido como DK-san, e já mandou Sean voltar de onde saiu e parar de falar com sua namorada, mas o garoto era confiante demais e ficou desafiando Takashi, tanto que até chamou ele para uma corrida. Só que Sean não tinha carro nenhum, mas Han Lui, parceiro de negócios de Takashi, emprestou seu Nissan Silvia 2001 para Sean, que até então estava achando que era uma corrida comum. Mas Twink disse que ele disputaria um drift e DK significava Drift King, e Sean só descobriu que tipo de corrida era essa ali naquele prédio. O Nissan Silvia de Han era considerado uma Mona Lisa no mundo das corridas do submundo, e Sean queria uma lição básica de drift, e era basicamente acelerar e puxar o freio de mão, segundo Twink, mas ele não tinha mais tempo para aprender, pois era hora de correr. E Takashi correria no seu Nissan 350Z de 2002, e assim que a corrida começou, Sean mandou marcha no Nissan, mas não era uma corrida de velocidade e sim de controle do carro, e na primeira curva Sean bateu o Nissan Silvia. E foi assim no decorrer das curvas no prédio, e até deu uma dó de ver uma máquina dessas apanhar tanto assim. DK deu até uma zoada com a cara de Sean, e no térreo era o ponto de chegada, e Takashi não decepcionou, pelo contrário, chegou fazendo um show e ovacionado pela galera. Já Sean chegou com a Mona Lisa toda amassada e destruída, uma vergonha total para o drift, e agora ele estava devendo um carro novo para Han Lui. Não saia da cidade. E as coisas ainda pioraram com seu pai em casa, que deu a Sean a última chance, pois se ele não parasse de correr, com certeza iria preso. E na saída do colégio, na manhã seguinte, Han estava o esperando, pois agora trabalharia para ele. E com seu Mazda RX-794, foram até o seu primeiro trabalho, cobrar um cara com uma garra no ombro. E o que Sean conseguiu foi ser jogado lá de fora por ele, mas Han recebeu sua grana. Sean agora seria piloto de coleta de Han e trabalharia a hora que ele o chamasse. Então foram até um cassino controlado pela Yakuza, e lá estava Takashi, seu braço direito, o Marimoto, e já que Sean estava trabalhando para Han, na próxima corrida seria contra Marimoto, e apostariam carros valiosos nessa corrida, mas depois dessa conversa iriam tratar de negócios. Sean encontrou Nila do lado de fora, mas Han deu um aviso a ele, pois a garota era muito perigosa e era para ele arrumar uma garota comum. O lance é que Takashi brincava de ser da Yakuza, mas isso evitava que o tio dele fizesse perguntas demais, e assim Han conseguiria fazer os seus negócios em paz. Sean descobriu também que o carro da polícia no Japão não passa de 180 km, e se conseguisse fazer mais que isso, a polícia não vinha atrás. Han mostrou sua casa, que rolava de tudo e mais um pouco por ali, e sua oficina, dando a Han uma Lancer Evolution vermelha 2006, pois agora Sean o representava, e era com este carro que Sean aprenderia drift. Mas por enquanto só estava judiando do Lancer Evolution e nunca tinham visto um cara tão ruim dirigir assim. No dia seguinte ele descobriu que o seu pai trabalhava em um Mustang Shelby 67 que até tinha muito potencial, mas o relacionamento dos dois ainda continuava complicado. Já na escola, Marimoto estava brigando com Twink por causa de um iPod quebrado que ele vendeu, e Sean separou a briga e deu o seu próprio iPod para Marimoto para livrar a pele de Twink, ganhando assim até uma moral com Nila. E à noite Han explicou que por perceber que Sean era a única pessoa disposta a desafiar Takashi, começou a gostar dele, pois grana ele tinha e não se importava com carros amassados, apenas com o caráter das pessoas. E naquela noite Han fez um drift em volta de um Nissan Skyline GTR de duas garotas, e esperto ganhou até o telefone em troca. Tá ligado, irmão? Ok, era hora dele começar a fazer o drift, e Han o levou nas montanhas, pois segundo ele foi lá que esse tipo de corrida nasceu. Enquanto isso, ele também aprendia a fazer negócios com Twink na venda de coisas, e os dias foram se passando. Ele melhorando a cada dia no drift, só que com isso passava muito tempo treinando, e o seu pai não suportava
suportava mais ele passar as noites fora e mandou ele embora, que acabou ficando na oficina de Han. Mas o garoto mostrou um potencial incrível nas corridas de drift, tanto que rolou a tal corrida contra o Morimoto e Chan mandou super bem. Ganhou a corrida e Takashi teve que dar o carro que apostaram para Han. Só que Chan ainda brincava com fogo, pois chamou Nila para jantar e depois foram para as montanhas fazerem drift com o Mazda RX-8 2004 dela, assim como os antigos faziam, pois era uma tradição e ela adorava fazer isso. Só que na manhã seguinte que Chan estava treinando drift, Takashi apareceu bem pistola da vida e encheu Chan de porrada e disse para ele ficar longe de sua namorada, senão seria pior. Mas não era para menos, ele provocou demais Takashi e com isso Nila terminou o namoro com DK. Só que ele a humilhou antes disso e disse que sabia o seu lugar diferente dela. Onde Nila agora estava sem casa igual Chan, mas o tio de Takashi foi visitá-lo. E parece que os negócios não estavam bem, pois o sócio dele, Han, estava roubando metade do faturamento e teria que resolver isso. E o seu tio não estava nada contente com o seu trabalho. Ele, furioso, foi tirar satisfação com Han, dizendo que confiou tudo a ele e ele estava o roubando, mas assim que ele viu Nila por ali, sacou sua pistola e iria atirar em Han. Mas Tueki foi mais esperto, abaixou as portas e assim Han aproveitou para escapar. E o que aconteceu depois foi que Chan e Nila fugiram da oficina e agora estava rolando uma perseguição pelas ruas de Tóquio. Em resumo, Morimoto ficou para trás, pois bateu o seu Nissan 350Z e Takashi continuou atrás de Han, onde correram em alta velocidade até fazendo outras pessoas correrem perigo por ali, mas Takashi estava com sangue no olho, tanto que fez uma manobra e alinhou seu carro para ficar de frente com o carro de Han, atirando nele várias vezes. E depois disso rolou um acidente e infelizmente pegou fogo e o carro de Han acabou explodindo. Chan e Nila foram para casa do pai de Chan, mas Takashi apareceu, onde começaram a brigar, mas Takashi sacou sua arma e o pai de Chan apareceu, e foi ele que acabou livrando a pele de Chan e Nila voltou com DK embora. E depois o seu pai queria colocar ele no avião para voltar para os Estados Unidos, só que ele precisava resolver isso e pediu paciência para o seu pai para resolver essa situação complicada. E mais tarde, conversando com Tueki, a única forma que ele achou para resolver tudo isso era falando com o tio de Takashi, o Sr. Kamata, membro poderoso da Yakuza. Mas só para ele falar com o Sr. Kamada precisaria de muita grana e era toda a reserva que Tueki tinha e disse para ele usar e que depois daria um jeito. E foi só assim que ele conseguiu falar com o Sr. Kamata, dando a grana para ele e pedindo desculpas pelos problemas que ele e o sobrinho dele causaram, oferecendo assim uma solução pacífica, uma corrida e quem perdesse sairia da cidade de uma vez por todas. Então o Sr. Kamata aceitou. O problema é que Chan precisaria de um carro, mas a oficina de Han foi interditada pela polícia e todos os carros levados, e a única coisa que sobrou foi a Mona Lisa de Han, que estava com o motor intacto. Então ele foi até o seu pai e pediu para usar o seu Mustang e colocaram um motor Nissan nele. Agora era só fazer alguns ajustes que ficaria perfeito. O único problema é que só DK tinha conseguido ir até o final daquela montanha e seria uma corrida extremamente perigosa. Mas o Mustang finalmente ficou pronto, estava bem bonito por sinal, e Chan estava bem concentrado para a corrida e seria vista pelo Sr. Kamata pessoalmente. Então foi a hora de correr e claramente DK estava furioso e começou na frente. Que apesar de conhecer bem a montanha, Chan também deu o seu melhor e uma das curvas DK ficou para trás. A corrida então ficou pau a pau e foi assim nos quilômetros que se seguiram em uma disputa acirrada a cada curva, até que se resumiu que os carros estavam bem avariados e Takashi, percebendo que iria perder, tentou jogar o seu Nissan para cima de Chan na última curva para jogá-lo fora da montanha. Mas Chan foi mais esperto, puxou o freio e quem foi jogado e capotou para fora foi Takashi e consequentemente Chan venceu a corrida. O Sr. Kamada disse a Chan que ele estava livre para ir, onde agora ele era o novo DK e comandava as corridas no prédio. E parece que naquela noite tinha um cara querendo correr com o novo rei do drift por ali e ele conhecia muito bem o Han, dizendo que era da família. Então Chan decidiu correr, parando o seu carro do lado de um Plymouth Roadrunner 1970
E quem estava no volante era justamente ele, Dominic Toretto, que disse que alguns anos atrás venceu o Han usando um carro americano. Mas Sean já avisou que não era uma corrida de 10 segundos, mas Dom disse que tinha todo o tempo do mundo. Terminando assim os 3 primeiros filmes de Velozes e Furiosos, e eu espero vocês no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes, valeu, é nóis, fui!